paz. Eu sei que falta alguns minutos ainda para a gente começar, mas eu quero convidar você para a gente orar um pouco em nome de Jesus. Aleluia. Ha, 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 ha. Aleluia. Pai, eu sou grato. Sou grato ao Senhor, Pai, por fazer parte de uma igreja da fé, por fazer parte, Pai, em nome de Jesus, da palavra, por ter consciência, Pai, daquilo que o Senhor tem feito, tem anunciado sobre as nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, por esse ambiente, Pai, do Espírito, que é promovido, é desejado, e a tua presença, Pai, o teu Espírito sempre vai ser no nosso meio reverenciado, sempre vai ser adorado, sempre vai ser em nome de Jesus Cristo. Encorajado, Pai. Nós queremos, Pai, te agradecer por esse lugar em que nós estamos, por esse lugar favorável, em nome de Jesus Cristo. Quero te convidar a orar comigo, sabendo de uma coisa. Agora há pouco à tarde nós tivemos a notícia que o Marcos saiu da UTI e foi para o quarto. Quem está comigo aqui? Amém? Então nós já vemos a mão de Deus agindo, operando no nosso meio. E eu quero de antemão agradecer à igreja que se levantou para orar por ele. E não vai ser diferente com todos os outros em nome de Jesus Cristo. A gente tem orado pelo Erlei, a gente tem orado por outros em nome de Jesus Cristo, hoje pela Ludmila, e não vai ser diferente. Nós cremos na mão do Senhor. Eu quero te convidar mesmo a encher esse lugar de gratidão por ser participante daquilo que Deus faz, daquilo que Deus aponta, daquilo que Deus comunica. E eu não sei quanto a você, mas eu me sinto grato, me sinto seguro de ser participante da palavra da fé, de uma igreja que ora, que temos, a gente sabe que tem gente aqui toda semana orando, guardando nossas vidas. Então eu posso crer em nome de Jesus Cristo que Deus está mesmo enviando, operando através de pessoas para nos guardar, nos proteger. Isaías 54:17 se torna uma verdade na nossa vida. Nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. Nenhuma intenção maligna contra a nossa vida vai ter bom êxito. Pelo contrário, como Deuteronômio diz, tudo que a gente tocar vai ser abençoado, a gente vai ser abençoado ao sair, ao entrar. Nossos desígnios, nossos projetos vão funcionar. A palavra que sai da nossa boca, ela não volta vazia, mas ela prospera naquilo que ela foi designada, naquilo que ela foi enviada para fazer. Nós te agradecemos, Pai, por esse lugar, por esse ambiente, Pai, do Espírito favorável que o Senhor escolheu para a gente estar hoje. E eu sei que o Senhor age em nós e através de nós. Muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, realizado. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, por todos os pedidos que foram feitos aqui, Pai, nos dias de oração, nos dias de culto. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, por aquilo que o Senhor tem feito, Pai. E eu sei que quem entrar por aquela porta tem que ser em nome de Jesus Cristo, tocado, Pai, de alguma forma pelo Teu Espírito. Nós saímos hoje daqui, Pai, melhores do que nós entramos, sabendo, Pai, que existe a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor para a gente viver. Eu te agradeço, Pai, porque sim, nós somos resgatados da maldição da lei. Obrigado, Pai, porque a lei do Espírito opera no nosso corpo físico. Romanos 8:11 é uma verdade sobre nós. Se o Espírito de Deus habita em nós, ele vivifica o nosso corpo mortal. Eu te agradeço, Pai, pela tua palavra que diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Por isso eu posso saber, Pai, que quando eu venho para esse lugar, coloco, Pai, o reino de Deus como prioridade, todas as coisas começam a me favorecer, começam a me alcançar. A tua palavra garante, Pai, que se eu buscar o reino em primeiro lugar, todas as demais coisas vão nos alcançar. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, pelo serviço dos anjos, que o Senhor dá ordens a eles, Pai, para que a gente não venha nem tropeçar em nenhuma pedra. Por isso não vai haver tropeço, não vai haver falhas. Somos protegidos, Pai, por onde a gente vai. Obrigado, Pai, pelo serviço dos anjos que também trazem para nós provisões.
em nome de Jesus Cristo, Pai, na forma de pessoas, habilidades, ferramentas, todos os recursos necessários para o cumprimento do nosso chamado, para aquilo que nós precisamos, para a nossa vida pessoal, para a nossa igreja. Nós cremos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que existe um mover, Pai, do Espírito, uma movimentação, Pai, do céu e da terra, para nos alcançar, e nós estamos mesmo, Pai, sempre nós vamos fazer essa confissão, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa e da maneira certa. Nós podemos dizer, Pai, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, e eu sei, Pai, em nome de Jesus Cristo, que esse ano é o ano mesmo, Pai, que o Senhor comunicou conosco, sobre aumento, sobre expansão, sobre multiplicação, e nós ficamos, Pai, com a Tua palavra. Queremos, Pai, render graças ao Senhor, dizer ao Senhor que o Senhor sempre vai ser o motivo da nossa chegada, o motivo da nossa vinda, o motivo da nossa adoração, da nossa reverência. Recebe, Senhor, nessa noite o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor. Nós sabemos, Pai, que a Tua palavra vai ser ministrada e a Tua palavra é viva, é eficaz, é carregada de poder, e nós temos essa expectativa, Pai, de receber a Tua palavra, acolher com mansidão no nosso coração. Nos disponibilizamos para colocá-la em prática. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, por tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem dito nesse lugar. Não vai ser um clima, não vai ser o frio, não vai ser o calor, não vai ser nada que vai parar, Pai, a operação do Teu Espírito e o avanço da igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu Te agradeço, Pai, por esse lugar. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A paz, igreja. Vocês podem se assentar em nome de Jesus. Muito obrigada. Aleluia, aleluia. Vocês estão bem, povo? Apesar do frio? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu Te apresento essa palavra, Senhor. Este ambiente, cada um aqui, Pai, possa ser mesmo gerado no Espírito. Que nós possamos, Pai, receber a graça, o favor do Senhor nesta noite. Que não seja somente uma palavra falada, mas seja a manifestação daquilo que o Senhor vai fazer, daquilo que o Senhor já está fazendo em nós e através de nós. Eu consagro ao Senhor cada versículo, cada palavra que o Senhor me inspirou e gerou, Pai, para este tempo, em nome de Jesus. Guarda aqui, Pai, famílias, pessoas. Nós já oramos e intercedemos por cada um que está enfermo nessa igreja, por cada situação, Pai, que tem se levantado para parar o corpo de Cristo. Nós já declaramos, Pai, vida sobre eles. Vida, Pai, um sopro de vida invadindo as UTIs, um sopro de vida invadindo os laudos médicos, Pai. Nós não vamos parar, Pai, por diagnósticos, nós não vamos parar por situações financeiras que têm se levantado sobre esta igreja, Pai. Nós já declaramos, Satanás, você é derrotado, e eu te dou uma ordem agora, solta todos dessa igreja, seja a família, seja as finanças, seja o corpo físico, Pai. Tudo aquilo que ele tem investido para nos parar, para nos prejudicar, Pai, sendo cessado agora em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, que nós possamos estar aqui para te glorificar. Amém. Pode se assentar. Irmãos, eu estava há uns dias acordando e perdendo o sono. Mas era uma perda de sono bom. Não era uma insônia. Era o Espírito Santo comunicando algo. E com muito temor eu vou ministrar uma palavra para vocês que é gerando no Espírito. E antes de eu começar a falar, eu queria que vocês ouvissem. O inferno, ele tem se levantado dizendo que não vamos viver as promessas. Ele tem claramente declarado sobre muitas pessoas que é o fim. Acabou. Você não vai viver. Mas hoje eu me levanto para dizer para você que aonde ele colocou uma vírgula, é Deus que põe o ponto final. Não é ele que determina o que vamos ou não viver. Não é ele que determina o que vamos ser ou não. Quando nós olhamos para as Escrituras, olhamos para palavras, a gente tem que se alegrar mesmo. Mas é fazer com que o nosso espírito fique tão cheio, tão abastecido, que quando essas situações se levantar, a gente tem em prontidão uma resposta
para ser direto com ele. E enquanto eu estava pensando o que é gerar no Espírito, o Senhor me lembrou de algo. E vários versículos saltaram. Mas enquanto eu tocava o louvor, foi subindo no meu coração. E eu queria lembrar vocês de Jeremias 33:3. Quando ele fala, para clamar o Senhor, para invocar o Senhor. Ele está querendo dizer que existe um lugar específico onde o Senhor reconhece a nossa oração, onde o Senhor nos vê, e é um lugar onde a gente não se cansa. Porque quem ora não fica cansado. Quem ora sempre tem um motivo para sorrir. Mas você quer descobrir se a pessoa não está bem é quando ela está em falta de oração. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Mas como eu vou dizer que o Senhor está comigo se eu mal o conheço? Se eu mal falo com ele? E Jeremias, quando ele fala isso, que clama, me invoca, ele está querendo dizer o quê? Ele está mandando, como se ele falasse assim, não para agora, está chegando. Sabe, mas a gente se cansa, porque muitas das vezes a gente vai orar por pessoas que não é conosco, não é a nossa dor. E aí a gente se cansa. Mas quando chega a nossa dor, a gente quer que um irmão ore de madrugada, ore de manhã, ore na hora do almoço. Mas a gente não compra essa briga do outro. E nesta noite nós vamos ler um pouquinho do que é gerar no Espírito. Então fique atento, que algumas chaves, algumas instruções do céu vão vir sobre essa igreja. Para que você possa mesmo sair daqui como uma mulher grávida. Se você ainda não tem um milagre que você está gerando, você vai começar nessa noite. Se você ainda tem um espírito, como que eu posso dizer isso? Se você é infértil, não, estéril, Se você é estéril no espírito, se você fala, nossa, eu oro, parece que eu não sinto nada. Nesta noite, eu creio que um útero espiritual vai ser dado a cada um de nós. Para que nós possamos gerar não os nossos sonhos, não os nossos milagres, mas aquilo que Deus quer para nós. E tem diferença nisso. Amém? Deus é especialista em gerar mais e mais daquilo que nós pensamos. Porque Ele não vê como nós vemos. E um fato é, quando você olha para a sua vida, você vê todos os seus problemas. Quando Jesus olhava para os discípulos, eles não viam o que eles eram. Ele via aquilo que eles se tornariam. E é esse olhar espiritual que eu quero que vocês tenham essa noite. Talvez você chegou na igreja e a sua vida até deu uma melhorada, mas ainda não chegou naquilo que Deus te falou que vai chegar. Mas a diferença é o que você tem feito com aquilo que o Senhor entregou para você. Sabe, a gente está cheio de palavra, a gente está cheio de promessa, mas será que elas estão sendo geradas? Será que a gente está fazendo mesmo como uma mulher grávida, se preparando para aquilo? Será que a gente está fazendo como um agricultor, está preparando a terra? Como está seu coração com as sementes que você tem recebido? Porque todo domingo, toda quinta, toda terça está tendo sementes lançadas aqui. Mas o que está acontecendo com a nossa igreja? E com as outras igrejas aí fora? O que está acontecendo com o corpo de Cristo? As pessoas têm pego essa semente e simplesmente descartada. E nós vamos começar a ler as Escrituras, que a palavra que Deus me deu foi em Mateus, sobre a parábola dos talentos. Lá em Mateus 25, se você puder abrir sua Bíblia, por favor. Lá em Mateus 25, começa no 14. O reino dos céus é como um homem que, partindo para uma viagem, chamou os seus empregados e lhes confiou os seus bens. Deu a um deles 5 talentos, a outro 2, a outro 1. E deu a cada um de acordo com a sua capacidade e partiu. Para aqui só um pouquinho. Quando você lê isso, pelo menos quando eu li isso, e várias vezes já ouvi ministrações, o começo já fala, o reino dos céus. Não é natural, é espiritual. Mas a gente quer vir para a igreja e quer olhar as coisas. E quer sair daqui já com o resultado. A gente já quer sair daqui com a chave do carro. A gente já quer sair daqui com a cura. E não é assim muitas das vezes. Muitas das vezes vai ter que ser gerado.
E quando eu vejo que ele entregou sementes, o que quer dizer isso? Ele entregou palavras. E aí vai depender do que eu vou fazer com essas palavras para que gere fruto. E continuando, lá no 16, ora, aquele que havia recebido 5 talentos foi logo negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, aquele que havia recebido 2 ganhou outros 2. Mas aqueles que haviam recebido 1 talento só saiu, fez um buraco no chão e a escondeu o dinheiro do patrão. Muito tempo depois, voltou o patrão e desses empregados e acertou as contas. Aproximaram-se dele e aquele que tinha recebido 5 talentos apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis-me aqui outros 5. E disse-lhe o patrão: Muito bem, empregado bom e fiel. Foste fiel no pouco, e eu lhe te confiarei o muito. Vem alegrar-te com o teu patrão. Apresentou-se depois aquele que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, entregastes a mim 2 talentos, e eis que os outros 2 eu ganhei. E disse-lhe o patrão: Muito bem, empregado bom e fiel. Foste fiel no pouco, e eu te confiarei o muito. E vem alegrar-te com o teu patrão. Veio, por fim, aquele que tinha recebido 1 talento. E disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, e que colhes onde não semeastes, e ajuntais onde não espalhastes. Fiquei com medo, e escondi o teu talento no chão. Aqui está o que é teu. Irmãos, me subiu um temor tão grande essa palavra, e eu já tinha ouvido ela outras vezes. O que Deus tem confiado a nós? O que Deus confiou a você como talento? Talvez você ache que um talento seja ministrar, orar, interceder, cantar. Mas pode ser que Deus te confiou filhos. Pode ser que Deus te confiou o seu marido. E o que você tem feito com esse talento? Como você tem gerado esse talento em oração? Porque nós achamos que oração é só para agradecer ou só para pedir. Mas oração também é para guardar. Oração também é para olhar para o outro e falar: ele pode melhorar nisso. Eu vou orar por isso. É esse ambiente que precisamos gerar no Espírito. E o meu temor sobre essa parábola foi: muitas das vezes é confiado títulos a nós, dentro do corpo de Cristo. Mas nós negligenciamos ele. Porque nós estamos tão atarefados com multiplicar, que nós não geramos ele direito. Nós não sabemos nem para onde Deus está nos mandando. Quando eu vejo aquele servo que multiplicou 5, quer dizer que ele tomou uma responsabilidade. Ele falou: o Senhor me confiou isso, então pelo menos isso eu tenho que multiplicar. Ele não simplesmente olhou e quis dobrar o valor, mas ele pegou para si a responsabilidade. Chegou um tempo da igreja pegar para si a responsabilidade. Não é responsabilidade da sua liderança falar aquilo que Deus te chamou. É tua responsabilidade gerar no Espírito aquilo que Deus te colocou. Porque já tem semente aí. Se não está gerando fruta é porque o solo está ruim. A terra precisa ser arada. Coisas precisam ser tiradas de dentro de nós para que a semente possa florescer. Para que aquilo que Deus tem confiado multiplique. Eu imagino aquele homem pegando aquele valor, ou seja, valor em dinheiro, ou seja, em semente, e saindo e falando: aonde eu vou? Para quem eu posso vender? Para que banco eu vou negociar? Qual casa eu vou orar? Qual família está precisando de mim? Qual a necessidade da igreja? Talvez você não tenha recurso financeiro para ajudar o corpo de Cristo, mas você tem uma boca, tem a palavra, e eu creio que você é cheio, inspirado. Tem pessoas aí fora necessitando só de uma palavra. Mas sabe o que a gente faz? A gente fecha a nossa porta e quer olhar para os nossos talentos e quer que eles se multipliquem. A gente está igual aquele que recebeu um só. Ai, Senhor, eu tenho tanto medo de falar. Eu tenho tanto medo de ir lá. Eu tenho tanto medo de semear na vida do irmão e faltar. Deus está falando: eu te dei tanto e você vai negligenciar por quê? Você vai enterrar por quê? Se você canta, se você sabe orar, vai multiplicar isso de alguma forma. Você tem vergonha de subir no altar? Amém. Mas quantos andarilhos, quantas pessoas, às vezes seu vizinho, e você nem sabe o nome dele, você nem se prontifica, ele nem sabe que você é crente. Você fica escondendo aquilo que Deus te deu. Só que eis que o tempo de Cristo está chegando. E nós não temos gerado coisas em oração. Nós temos preguiça muitas das vezes de orar.
E eu vejo hoje essa situação da nossa igreja e eu louvo a Deus por eu ver algumas pessoas se movendo em oração. Algumas pessoas pegando essa causa e falando, não, peraí que eu vou fazer alguma coisa. É sobre isso. Mas a gente não precisa esperar chegar uma erva daninha para que a gente ore pela colheita. Nós precisamos semear e colher antes que isso aconteça. Para que quando esse tempo chegar, os frutos já tenham recolhido. E ele não vai mais achar um lugar fértil para ele proliferar, para o mal se abastecer. E uma palavra, né, uma pergunta que Deus me fez é: o que você tem feito enquanto você está gerando o que eu te dei? Isso não é só para mim. Há 6 anos atrás eu cheguei nessa igreja e eu não tinha um conhecimento tão vasto da palavra, mas eu tinha uma profecia que entregaram para mim. E eu peguei aquilo com tanta convicção que eu falei, eu preciso fazer isso acontecer. E eu me lembro que eu entrava no meu quarto, eu dobrava meu joelho, eu nem sabia orar. Mas eu comecei a gerar ali. E aí, enquanto eu lembrava disso, o Senhor me lembrou de Ana. E eu estava ouvindo a ministração da irmã Janete. E é exatamente isso que Ana fez. Ana pegou o que ela tinha, a semente que ela tinha. Ela dobrou o seu joelho e ela clamou ao Senhor. Ela começou a gerar aquilo que o Senhor disse para ela. A promessa de Deus sobre ela. E ela disse, eu só saio daqui com o meu filho. Mas quantos sabem, quantos já leram lá em Samuel? Ana saiu sem o filho. Mas ela saiu gerando. Talvez a gente entre e saia do ambiente de igreja do mesmo jeito. Porque nós estamos esperando alguém dar uma palavra para nós, quando Deus já distribuiu todas elas. Mas você não está pegando como semente. Você está achando tão dispersa, tão cansada, tão abatido, que as palavras estão caindo num solo pedregoso. E aí ela está caindo, ela está entrando, mas ela não vai gerar fruto. Mas quando você vier para um ambiente de culto, não volte para a sua casa de qualquer forma. Todas as vezes que eu venho no culto, quando eu estou muito atribulada, no carro eu nem ponho som. Eu nem coloco louvor ou qualquer outra coisa. Eu tento ficar mais quieta para que aquilo que eu recebi faça alguma coisa. Precisa fazer alguma coisa. Porque quando você chegar diante do Senhor, Ele não vai perguntar o que o pastor Romeu falou. Ele vai perguntar o que você recebeu com aquilo que eu te dei. O que tu fez? Aí você vai falar, ué, mas eu estava no diaconato, eu não prestei atenção. Ah, mas eu estava com dor de cabeça. Ah, mas aí você vai dar desculpa. E é exatamente no dia que você está com sono, com dor, passando mal, que a palavra que você precisa está sendo lançada. Mas a gente está distraído e não pega. E aí aquilo que era para ser gerado no espírito fica no natural. E no natural, irmãos, a gente padece. No natural, a gente é derrotado. Porque o Senhor fala que a gente tem que gerar no espírito. Quando Ele nos convida lá em Efésios a sentar-se com Ele, é para que a gente possa olhar as coisas de uma perspectiva totalmente diferente daquela que nós estamos olhando. E quando eu pedi esse cartaz, a imagem que me veio não foi de uma grávida, apesar de ser gerando no espírito. A imagem que me veio foi de um homem, eu vou fazer aqui, tá? Chão. E conforme ele chorava e falava, as sementes iam para o solo. E aquela semente que ia para o solo criava raízes. E aquelas raízes eram regadas pelo Espírito Santo. E era como se eu visse um regador tão grande, que eu comecei a chorar no meu quarto. Eu falei, é isso, porque o pastor perguntou, e foi na hora ali, eu estava ali no meu quarto conversando com Deus e arrumando a cama, e eu vi um regador, mas era uma água tão forte, que aquela semente ela ia muito rápido. Era como se aquela raiz que era pequenininha, igual um copinho que eles fizeram lá no fundo do feijão. Eu estava orando lá e eu vi. Não comportasse mais. À medida que a gente se aprofunda em Deus, no ambiente de oração, não tem solo no espírito que nos pare. É como se fosse abundante. Eu quero que você olhe para os céus. Quando Deus fala para Abraão, olhe para o céu, Ele não está dizendo para Abraão, conta as estrelas, porque naturalmente era incapaz. Mas Ele está dizendo, você está vendo o nível que eu quero que você chegue? Aí a gente chega para um ambiente de igreja, onde palavra está sendo lançada, milagres estão acontecendo e a gente acha normal. Porque a gente está natural demais. A gente acha que dobrar o joelho é desnecessário. A gente acha que chegar num culto e orar antes é desnecessário. A gente acha que ler e fazer um devocional todos os dias é desnecessário. E aí, o que acontece conosco? Nós temos até frutos. Só que quando as pessoas colherem desse fruto, o que mais vai dar?
Porque se a árvore não está bem enraizada, ela para. A estação muda, mas a colheita não vem mais. Porque nós não estamos sendo regados por aquilo que nós deveríamos. Nós não estamos gerando da forma que deveríamos. E precisamos, igreja, gerar esse ambiente de oração. É em casa. Porque um crente afogueado, se ele se juntar com outro, ele explode. Mas sabe por que às vezes você chega na igreja e fala, o culto está morno? Porque você não está orando na sua casa. Aí você quer depender do irmão. O irmão tem que estar no fogo. Você está na preguiça. Assistindo filme, Netflix, ouvindo músicas. E não estou dizendo que isso não pode. Mas depois não põe na conta do irmão ao fato de você não ter recebido uma palavra específica para o seu tempo, para a sua vida. Sabe? E eu tenho esse temor comigo de o que eu estou fazendo com o que Deus me deu. E faz tempo, irmãos, faz tempo que eu tenho me esforçado para eu fazer mais. Muitas das vezes eu não dou conta da igreja, mas não é só aqui. Existe mais lá fora. Então faça lá onde você pode, no seu ambiente de trabalho, seja no Uber, seja no carro. Quando eu vou abastecer o carro, a Leila sabe disso. Quantas das vezes, a forma que você fala para o irmão, você já está abençoando a vida dele. Sabe, seja essa semente num solo fértil. Quando as pessoas vê você, elas já vai saber que você tem algo para dar para elas. Talvez você seja só uma semente, mas na medida que você for regado pelo Espírito Santo, daqui a pouco você vai estar com fruto. E aí alguém vai olhar para você, você vai ter uma laranja, você vai ter uma maçã. Daqui a pouco vai aumentando, 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 e você vai ser um celeiro fértil de Deus. Eu tenho orado isso por essa igreja, que a nossa igreja seja um celeiro de Deus, onde as pessoas venham aqui só não buscar prosperidade não, porque o Verbo é conhecido como a igreja próspera e glória a Deus por isso. Mas eu quero que o Verbo seja conhecido como a igreja dos milagres, sim. Como a igreja que as pessoas chegam aqui com depressão e saiam daqui sorrindo. Que as pessoas venham aqui com um útero estéril e saiam daqui gerando filhos. Que as pessoas chegam aqui com diagnósticos de divórcio e saiam com famílias restauradas. Que as pessoas chegam aqui, usuários de drogas, e saiam daqui libertos, dizendo, não, eu tenho até nojo disso. É esse o motivo da minha oração. É esse tipo de igreja que eu espero que a gente tenha. Não é uma igreja onde a gente só fala da palavra, mas a gente gera a palavra. Eu sou fruto de uma palavra gerada. Eu não tinha incapacidade de estar aqui em cima. Mas um dia alguém lançou uma palavra sobre mim e alguém regou essa palavra. E eu me mantive firme. Quantas das vezes a gente quer desistir? Quantas das vezes a gente fala, não, eu não vou dar conta. O pastor Romeu é prova disso. No cenário dele, ele olhava, como eu vou para Moreira César? Como eu vou ser pastor de uma igreja? Mas alguém gerou uma semente. O solo era com ele. E o que ele fez com esse solo? Ele aterrou, ele adubou, ele confiou. E assim, igual está dizendo aqui sobre o último servo, né? O último servo, ele teve medo. O medo te paralisa de multiplicar. Medo te impede de receber aquilo que Deus tem para você. Porque se ele soubesse que ele podia gerar mais um, ele teria 2. Mas o fato dele ter medo, ele ficou sem nenhum. Jesus está às portas. E se ele olhar para você e dizer, oi, Felipe, que você tem gerado com o que eu te dei? Cadê o fruto? Cadê o bebê? Nasceu? Aí você vai dizer, eu não tive tempo. Estava cansado. Eu estava trabalhando demais. Numa quinta-feira, onde diagnósticos da nossa igreja estão sendo levantados, era para estar lotado isso aqui. E eu tenho temor, porque era para eu estar fazendo algo com essas cadeiras vazias. Se você não se indigna com isso, desculpa, nós estamos fazendo algo errado. Se o fato de ter tantas cadeiras vazias não gera um temor no nosso coração, estamos fazendo algo errado. Essa cidade tem mais de 40 mil habitantes. O que estamos fazendo, igreja? O que estamos gerando? Porque gerar para a minha vida é fácil. Eu sei das minhas necessidades. Dobrar o meu joelho pelas minhas causas é fácil. Eu sei das minhas dores. Mas sabe qual é a minha oração? É que a gente se levante como Paulo. E lá em Isaías, eu até subi esse versículo enquanto vocês louvavam. Isaías 66, 9 diz assim, acaso eu levaria esta nação à hora do parto e não faria nascer? Diz o Senhor,
Não, eu jamais impediria de nascer, diz o seu Deus. Sabe o que significa isso? O seu milagre já está a caminho. O seu milagre está prestes a nascer, mas o útero espiritual está estéril, igreja. O nosso útero espiritual não está gerando nada. Nós precisamos fazer algo com isso. Nós precisamos pegar uma palavra como essa, onde o Senhor diz que a nação, não é só você não é só seu vizinho, é a sua casa, é a sua família, é os seus amigos, é uma cidade. O que Deus tem para fazer com a igreja de Moreira César vai impactar o Vale do Paraíba inteiro, isso eu tenho plena convicção. Mas ninguém vai fazer isso sozinho. Aí Deus tem capacitado muitos ir para o rema, muitos serem instruídos, muitos receberem imposição de mãos. E o que nós temos feito com isso? Nós entramos na nossa casa, deitamos nossa cabeça no travesseiro e está tudo bem. Nós lemos o nosso devocional e está tudo bem. Nós entramos e saímos da igreja somente nós. Se cada um aqui se prontificar em fazer o discipulado com uma pessoa, eu garanto que até ano que vem isso aqui está cheio. Mas nós temos preguiça. Nós estamos cansados. E aí depois quer botar a culpa em Deus. Deus não fala comigo. Será? Porque eu recebi uma palavra lá do pastor Carlos Júnior em Guará. E eu até escrevi aqui. Que aquilo mexeu comigo. Desculpa. Que ele diz assim, ó. Você confia em Deus. Amém? Você tem plena convicção de que Deus é bom. E que Deus faz milagres. E que neste exato momento Deus pode resolver a situação que você veio aqui buscar hoje. Quantos creem nisso? Podia ser um amém mais forte. Mas aí eu te pergunto, Deus confia em você? Se Deus te desse uma direção agora, você cumpriria ela nesse frio e nessa chuva? O que temos gerado no Espírito? Qual a semente que estamos gerando no Espírito? Como está o seu útero espiritual? Porque no natural, somente uma mulher é capaz de gerar. Mas no sobrenatural, irmãos, até uma criança pode gerar algo no Espírito. E me alegra ver que o Senhor tem levantado crianças dentro dessa igreja para orar. Eu vi a Alice orando, da Aline. Que coisa mais linda do mundo. Ela tem muito mais fé do que muitos de nós. E ela nem estava orando pela casa dela. Ela estava orando pela igreja. Você tem noção disso? Você tem noção do que a semente dessa menina pode causar numa cidade? Deus, quando ele ungiu Davi, o que ele fez? Ele mandou um profeta na casa de Davi. Aí eu imagino o cenário, o profeta ungindo Davi, dizendo que ele ia ser rei. Mas ele fazia o quê? Só que Davi pega aquela palavra e ele vai ao encontro da palavra. Nós recebemos uma palavra há 7 anos atrás. Nós seríamos a igreja dos milagres. Aí deixa eu te contar algo. Vamos começar a ir para o meio da ministração para nós finalizar. E eu quero que você entenda algo. Existem 3 solos para a promessa ser cumprida. Existem 3 solos para o Espírito Santo se manifestar na nossa vida. E um deles é o solo da intimidade. A intimidade, ela não é gerada no ambiente de igreja. A intimidade é gerada no secreto. E aí você dá o primeiro passo. Você recebeu a palavra e agora você entra no ambiente, você e Deus. E aí tá. Porque às vezes Deus vai falar com você e vai te confirmar na palavra aquilo que ele te entregou. Mas lá em Eclesiastes 3:33, não sei, diz assim, que há um tempo e modo para todas as coisas debaixo do céu. Ou seja, a palavra está estabelecida. Você chegou num ambiente propício, mas existe um tempo para se cumprir. E até que esse tempo chegue, algo precisa ser feito, porque a fé tem uma ação correspondente. Davi não deixou de cuidar das ovelhas. Davi não deixou de enfrentar o leão, o urso e o lobo. Ele foi grau por degrau, cumprindo o plano de Deus para a vida dele. Até que ele chegasse aonde Deus disse que ele iria chegar. Até que a árvore, até que aquela semente se torne uma árvore, nós precisamos manter o solo fértil.
E o solo do nosso coração só fica fértil quando a gente está guiado pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não vai ter mover, não vai ter milagre. O segundo solo é o solo do serviço. Por quê? Não adianta nada eu ter uma palavra, eu ter um chamado, mas ficar na minha casa dormindo. Ou vir só esquentar banco. Não existe ministério de banco. E se você não sabe qual é o seu ministério, se mova para que algo se manifeste dentro de você. Porque o seu chamado não é alguém que vai falar, é você que fazendo vai se encontrar com ele. Porque o chamado de Davi bateu na porta dele. E o seu chamado vai bater na sua porta. Só que antes tinha o profeta para falar. Agora tem o Espírito Santo dentro que te fala. Ele vai comunicar com você o seu chamado. Não tem como não. E eu te garanto isso. Mas aí como é o serviço? É o servir o corpo de Cristo. Dentro e fora do ambiente de igreja. É ser Cristo no mercado. É ser Cristo num posto de gasolina. É ver uma necessidade, suprir aquela necessidade sem que ninguém veja. É ver um irmão, às vezes, ser um agasalho na igreja e perguntar. Não tenha vergonha. Como está a sua situação, irmão? Está muito frio. Tem umas blusas lá em casa. Abençoa esse irmão. Semeie na vida dele. Não precisa ser dinheiro. Às vezes você vê um irmão faltando culto, pergunte. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma falta de gasolina. Abençoa esse irmão. Serviço. Davi recebeu a palavra e depois ele continuou servindo. Mesmo que ninguém visse. Ele se manteve fiel àquilo que Deus o confiou. Ele não bateu no peito e disse, eu sou o ministro, eu sou o rei. Não. Porque isso nem tem a ver com ele, tem a ver com Deus que ele serve. Porque se isso inflar o teu ego, quer dizer que você nem está no lugar que você deveria. Nós aqui somos pequenos jumentos carregando a unção. Cristo é o cabeça, Cristo tem que ser glorificado, não nós. Porque se tirar ele de nós, misericórdia. Misericórdia. E o terceiro solo é o solo da comunidade. Quando você, mesmo sem gostar, se envolve. Mesmo com problemas, você se envolve. E a comunidade é a comunidade igreja. É você saber que o irmão não vai com a tua cara. Mas você tem Cristo. Você anda em amor. E você vai honrar esse irmão. Você vai dar amor para ele. Até que ele entenda o papel dele dentro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é para a gente fazer igual a nossa casa. Na sua casa você determina quem entra e quem sai. Na casa de Deus todos entramos, todos saímos, todos comungamos, todos somos iguais. Na sua casa tem quem manda e quem desmanda. Na casa de Deus, não. Na casa de Deus, ele determina. Como você vem, quando você vem, quem vai ser levantado, quem não vai ser levantado. E é esse ambiente de comunidade que faz a gente acessar o sobrenatural de Deus. Porque deixa eu te falar o que o Senhor falou comigo. A promessa de Deus na sua vida não é sobre você. É sobre quem Deus vai alcançar através de você. Ou seja, precisamos da igreja. Se você não está numa igreja, você não vai acessar a promessa. Porque a promessa só é feita quando você está num ambiente de igreja. Porque você precisa daquilo que o outro carrega para aquilo que você está gerando venha dar fruto. Quando você vê várias sementes, quer dizer, aqui foi Deus. Usou alguém, te alcançou em Jesus. Ou você já veio de uma família cristã. Amém. Aqui é você e Deus no secreto. Aqui já começa o ambiente igreja. A raiz está maior. Aí você vai criar raízes. E à medida que você vai se envolvendo com aquilo que Deus te deu, com o seu chamado, descobre o seu chamado, começa a abençoar o irmão, mesmo o irmão sendo grosseiro, mesmo o irmão pegando o seu pé, as raízes vão se aprofundando. Vão se aprofundando. E aí você fica enraizado. E aí, lendo esse livro, que tem esse nome, é o livro Enraizados, de Benny Linchester. Ele fala exatamente isso. Existe um tempo específico para que aquilo que Deus te confiou nasça e dê fruto. Mas existe um tempo de ser raiz e ficar enraizado. Esse tempo é o tempo de comunidade. Deus, antes de te levar a promessa de gerar frutos, Ele vai te enraizar num lugar específico, aonde você precisa quebrar o seu caráter, quebrar o seu ego, moldar o seu orgulho. E aí, aquela raiz vai ser assim. E aí sim, você vai dar bons frutos. Porque quando alguém pegar o fruto da sua vida, você não vai dizer que foi sobre você. Mas você vai dizer, a semente foi Deus quem deu, o solo é meu.
O corpo é da Brênia, mas a voz e aquilo que eu falo não é mais meu. Eu não posso fazer de qualquer forma. Eu não posso te tratar de qualquer jeito. Eu preciso exercer o fruto correto, porque eu tenho alguém que eu sou correspondente. E o fruto não dá conforme a espécie da árvore? Como é que eu sou de Deus e eu dou um fruto na raiva? Como é que eu sou de Deus e eu sou orgulhosa? Eu me acho. Está errado. Lá em Salmos 119, versículo 148 diz: Eu fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. O quanto nós temos meditado nas promessas que Deus nos deu vai permitir que a gente chegue no lugar que Deus quer. Porque às vezes a gente recebe promessa, guarda no celular e não lembra mais. Aí quando o dia mal chega, a gente se esquece. Quando a tempestade avança, a gente se esquece de que a gente tem uma promessa. De que a gente tem uma palavra, que a gente tem que caminhar sobre ela. Quando a gente fala, fique com a palavra, ande na palavra, não é para você pegar a Bíblia e ficar anotando um monte de versículo, não. É para você ficar naquilo que Deus te disse. Pega aquilo que Deus te disse, quando o dia mal chegar e falar, morreu, acabou, o divórcio chegou, é o fim, está desempregado, você vai falar, não, eu tenho uma palavra. É essa palavra, é a palavra que Deus te deu. Não é você pegar qualquer versículo aleatório e ler e falar, é isso. Não, é o que Deus comunicou ao seu coração. Mas, Breno, eu não sei o que Deus comunicou no meu coração. Vai orar. Vai fazer a semente entrar no solo, que Deus vai falar. E a hora que Ele falar e você pegar aquilo com convicção, o Espírito Santo vai começar a regar. E quando você menos perceber, você já é uma árvore. E aí todo mundo que passar vai dizer, ali tem fruto. Ali é isso. É nesse nível de gerar que eu quero que você chegue nessa noite. Nós já estamos caminhando para o final. Uma das instruções que o Senhor me deu é, primeiro, ore. Primeira coisa que você precisa saber é aonde está a sua semente. Oração. Segundo, medite na palavra. Não tem como alguém te entregar uma palavra que Deus já não te falou. Ele vai te falar, seja numa música, seja numa ministração, seja por alguém. E você vai meditar nisso. Torne a palavra primordial. O que é primordial? Foca nela. Ah, Brena, mas o diagnóstico chegou na minha casa. Mas eu fico com a palavra. Ah, Brena, mas você não tem noção de como que o meu armário está vazio. Fica com a palavra. Olha para o teu armário vazio e dê glória. Dê graças a Deus que você ainda tem o armário. Você pode vender o armário para arrumar alguma coisa. Tem gente que nem o armário tem. Última forma de gerar uma palavra é permitir que ele permaneça em você, se preparando para ela. Davi se preparou até que ele fosse rei. E quando Deus permitiu Davi chegar com Saul, era para Davi não fazer igual Saul. Quando Davi começa a andar com Saul e servir no palácio de Saul, não era para ele olhar como era ser rei. Porque até então a gente sabe como é. É muito bom. Mas era para ele entender que não era para ele ser daquela forma. Tem lugares que Deus te permite ainda estar para que você veja que não é para você ser aquele crente. Tem lugar que Deus tem permitido você ir para que você seja a diferença naquele ambiente. Quando você vai num show, que talvez o Espírito Santo já está te comunicando, não vai, você vá, seja a diferença pelo menos ali, mesmo que seja um ambiente hostil. Quando você chegar num ambiente, eu vou contar um testemunho bem rápido, eu fui no Rema e eu senti uma mulher atrás de mim, eu não conhecia ela, chorando muito. E eu comecei a orar por ela. Estava no meio da aula e eu falei, não, tem alguma coisa errada com ela. Ela não está chorando porque ela estava sentindo o Espírito Santo. Para mim era um choro de preocupação. E eu falei, eu não posso deixar essa mulher sair daqui da mesma forma. Porque o professor não estava vendo. Os monitores não estavam vendo. Mas eu sou igreja. Eu vi. E se Deus está te mostrando coisas dentro da igreja, é para você ajudar. Se Deus está falando para você, tá vendo aquilo ali, ó? Ah, tá sujo ali. Pega a vassoura, você tem mão. Amém? Aleluia. Se Deus está te mostrando um irmão na sua rua lá, que às vezes a criança está de chinelo, está sem meia, resolva. Eu duvido que você não tem mais de 3 pares de meia lá na sua casa para você doar um. Mas a gente quer o espetacular. A gente quer impor as mãos sobre o enfermo e ele ser curado. Na hora. A gente quer olhar para alguém e falar, você vai receber o carro e no outro dia ela fazer um consórcio. E sabe o que Deus está falando? Servo bom e fiel, te confiei 2 talentos e tu não vai me honrar? Às vezes a pessoa bate no teu portão, pedindo um óleo, um alimento, e você finge que está ocupado, aumenta o som, só para não atender. Eu já vi crente fazer isso, irmãos.
E se aquele homem que bateu no seu portão fosse Jesus, você iria negar? Não ia. Não. E concluindo da mulher, acabou a aula, deu um intervalo. E eu levantei e falei, ô irmã, rapaz, posso te dar um abraço? Dei um abraço nela e veio a nota do Espírito Santo. E eu comecei a falar com aquela mulher. E aí, não sei o caso, não tenho nada, não sabia. Falei com ela e fui embora. Passou 2 semanas, irmãos. Eu numa batalha que eu já venci. E eu tava, sabe aquele dia que você tá assim, ixi, só Deus. Chega essa irmã, no intervalo. Oi, posso te falar uma coisa? Falei, pode. Lembra aquele dia que eu estava chorando? Eu estava chorando porque meu carro tinha quebrado. Minha filha estava sem um negócio da escola que ela tinha que dar e ela tinha que comprar remédio também. Então ela teve que escolher entre pagar o negócio da escola e dar o remédio. E ela tinha que pagar o rema. E ela não tinha dinheiro. E além da matrícula, as parcelas estavam em atraso. E ela falou que naquele dia, pelo que eu falei para ela, que Deus me usou. Ela pegou aquilo e ela falou, irmã, eu fui até Lorena orando. Eu fui lá, eu falei, não, a irmã falou, e Deus é bom, e foi falando as coisas que eu falei para ela. Gente, no mesmo dia, ela recebeu o Pix e ela foi pago a conta da filha, a matrícula do remo e as 2 mensalidades atrasadas. Porque ela confiou na semente que Deus deu para ela, o solo do coração dela estava fértil. E ela não era a Brênia, era o Espírito Santo, porque o Espírito Santo rega a palavra no solo fértil. Porque ela poderia ter um coração endurecido pela situação dela e falar, essa irmã está falando bobeira. Mas ela confiou, ela pegou aquela semente, ela falou, eu não vou sair daqui sem meu fruto, eu vou gerar isso. E aí você veio aqui domingo, o domingo que o pastor falou sobre o sangue de Cristo, que foi aquilo, a irmã Janete falando sobre Ana. Aí você recebe todas essas palavras e você continua do mesmo jeito, algo está errado em você, não é em Jesus, não é Deus que não está falando com a igreja. Somos nós que não estamos fazendo aquilo que Ele falou para fazer. E nós precisamos ter temor. Ter temor, porque quando passar o vídeo da sua vida, Ele vai apontar tudo aquilo que você deixou de fazer, com aquilo que Ele te entregou. Cadê os frutos? Era para você estar com um cesto gigante de frutos. Mas você está preocupado com o seu carro, com a sua casa, com a sua conta. Enquanto tem irmãos na UTI, clamando por uma palavra. Clamando por uma palavra. E o que Deus tem moído no secreto é isso. Para de buscar por você e comece a buscar pelos seus irmãos. E aí eu comecei a ler Jó e nem sabia. Eu abri achando que era o Salmos 42 e era Jó 42, onde fala que enquanto Jó orava pelos amigos, Deus restituiu tudo na vida dele. E aí o pastor falando aqui do Marco quinta-feira, e ele falou isso, né? Igreja, se levanta, vamos orar e não sei o quê, porque enquanto a gente ora, Deus se manifesta na nossa vida também. E eu via pessoas vagando. Cadê o temor da igreja? Porque quando você pega uma causa impossível, talvez, do seu irmão, e põe para você e fala, Senhor, eu não aceito, enquanto o Senhor não se mover sobre isso, seja um diagnóstico de sim ou não, mas eu quero uma resposta do Senhor, eu não vou parar, aí sim, irmão, você vai chegar nesse último nível, que é um solo que qualquer semente cair, ela vai dar fruto. E quando começar a dar fruto, você não vai ter só para sua casa. Você vai ser um celeiro, onde as pessoas vão poder te ligar, seja a hora que for. E você vai ter uma palavra, você vai ter uma coisa para fazer. Ela vai falar, ali é um solucionador de problemas. Jesus era um solucionador de problemas nessa terra. E nós precisamos ser esse tipo de crente. Parar e sair do raso. Parar de querer só ter para nós. Nós não fomos chamados para reter, nós somos chamados para ser fontes de água viva. E uma fonte, ela não para, porque ela está doente, porque ela está cansada. Eu deixava de vir no culto porque meus filhos estavam doentes, mas eu estava intercedendo pela igreja, porque a gente precisa de intercessores. A gente precisa de pessoas que compram a causa da igreja. Porque se isso aqui é uma igreja de milagres, mas eu não estou vendo nenhum até agora. Eu vi milagres pequenos acontecer, mas de pessoas que estavam orando por eles. Mas nós precisamos entrar num culto e ver milagres no culto. Pessoas incrédulas precisam ver milagres no culto para a gente alcançar essas pessoas. Se levante, igreja, com temor. Se levante, igreja, com as sementes que Deus tem te dado. Para de reter as sementes. Avalie seu coração nessa noite. Se há falta de perdão. Sabe, se há orgulho ferido. Se há muitas vezes o ego de dizer, eu falaria melhor. Eu faria melhor. Então faça. Deus conta com você. Deus não conta comigo.
Porque se Deus permitir alguém dessa igreja falecer, se Deus permitir alguém dessa igreja ir para outra igreja, o que a gente está fazendo? Porque você sabe que isso pode acontecer. Deus está trazendo pessoas novas. E o que nós estamos fazendo? É uma briga que precisamos comprar. Nós entramos numa guerra espiritual quando nós dizemos sim para Jesus. Mas nossa guerra já é vencida. Deus só pede para a gente sujeitar a Ele. Resista ao diabo e Ele fugirá. Resistir é se manter na posição. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Eu fico no lugar que eu devo ficar. Assentado com Cristo à direita do Pai. Vendo tudo da forma que é. Não da forma que está sendo. Eu vejo essa igreja cheia. Eu vejo essa igreja tendo milagres. Úteros que não tinham filhos gerando vida. Pessoas que tinham diagnósticos de câncer sendo curados aqui. Aqui. Esse prédio vai ser pequeno, mas não dá para só eu, o pastor, a irmã Janete, a Maria comprar a briga, não. Nós precisamos de você. Se levanta, igreja. Deixa a sua causa para Cristo. E toma a causa do irmão, que eu quero ver se até dezembro nós não vamos ter um diagnóstico de milagres dentro dessa casa. Jesus quer entrar nessa casa e ele tem andado por aqui, mas ele não tem achado. O último culto que eu vim, parecia que tinha um senhor de branco andando nos corredores. Mas a cada vez que ele olhava e sondava o nosso coração, a gente estava distraído e preocupado. E ele estava dizendo, vinde a mim, os que estão cansados, abatidos, oprimidos de coração. Ele estava de braços abertos, irmãos, e poucas pessoas perceberam. Eu não sei aonde a gente se perdeu. Eu não sei aonde a gente se perdeu, que a causa do irmão não dói. A gente não para um minuto para orar de verdade, para interceder de verdade. Não dói você ver tantas pessoas na rua nesse frio. Não é para o evangelista, não, é para a igreja. E ver bancos vazios. Dói ver filhos se perdendo nas drogas e a mãe aflita porque ela não tem uma palavra como a gente tem. Que é onde ela pode gerar aquele filho em oração e aquele filho voltar rendido para o Senhor. Você não sabe, gente, o que é chegar com diagnóstico de morte. E você tem que olhar para uma família e falar, não vai morrer. E não foi só o Marco que eu passei por isso. Você não sabe a dor que é você ter diagnósticos de todos os lados dizendo que não dá para você. E o diabo soprando na sua cabeça, acabou. Chegou para você. E você ter que se levantar e falar, não, eu fico com o que a palavra diz. Eu não sou o que você está falando, porque eu lancei uma semente, eu permiti o Espírito Santo regar e o fruto vai nascer. Acorda, igreja, nesta noite. Se levanta. Se levanta. Eis que o Senhor está voltando mesmo. E nós temos muito pouco tempo para fazer muita coisa. Se você não está satisfeito, amém. Levante-se do banco. Chame o pastor, chame a mim, chame a Janete. Fala a sua insatisfação. Estamos aqui para te servir da melhor forma possível. Mas não venha de qualquer jeito. Porque quando você entra no ambiente espiritual de qualquer jeito, você mata aquilo que estamos gerando muito suor, com muito temor. Quando você vier para a igreja, ainda que você esteja cansado, dobre seu joelho, chame alguém e fala, ó pastor, eu preciso de oração. A gente está aqui para isso. Mas não fique de qualquer jeito. Não vá embora de mãos vazias. Não tenha vergonha, não tenha medo como aquele servo. Porque se você saiu daqui sem nenhuma palavra, eu tenho temor. E você deve ter também. Porque não é só sobre quem ministra, mas é sobre quem recebe também. Nós dois vamos prestar contas diante do Senhor. Pode se colocar de pé em nome de Jesus. Para finalizar, nosso nível de preparo determina o nível de derramamento da unção. Que nós possamos estar atentos ao que o Espírito Santo está comunicando à igreja, comunicando a nós no particular. E que nós possamos ser como aquela mulher do azeite, multiplicar, a ponto da gente abastecer as outras pessoas. Em nome de Jesus. Pai,
Te rendo graças, Pai. Te agradeço por essa palavra. Que cada semente, Pai, possa mesmo ser lançada no solo desses corações. Que esses corações, Pai, que ainda estão cansados, abatidos, Pai, sejam renovados com o Teu Espírito Santo. Que nós possamos, Pai, ter temor naquilo que o Senhor nos confiou. E aqueles, Pai, que não estavam gerando nada no Espírito, que estavam confusos, que estavam oprimidos, Pai, o Senhor dando um útero novo para eles nesta noite. Eles chegando em casa, Pai, se lembrando das promessas. Eles se lembrando daquilo que o Senhor já disse, Pai. Eles se lembrando daquilo que o Senhor falou a respeito deles, a respeito dessa igreja, a respeito dessa cidade, Pai. Nós nos levantamos nessa cidade, Pai, como boca de Deus. Nós nos levantamos, Pai, para causas impossíveis dessa cidade e dos nossos irmãos, Pai, em nome de Jesus. Guarda cada família, cada um deles, Pai, que receberam aqui. Que o Senhor possa abençoar, guardar e proteger no nome de Jesus, Pai. Eu te rendo graças. Amém. Aleluia. Deus é bom, gente. Quero te convidar. Sei que a Brênia encerrou orando, mas ela orou, né? E eu quero te convidar também para que a gente possa orar mais um pouco. Pode? Afinal de contas, depois dessa palavra, se a gente não tiver uma disposição para orar, né? Aleluia. E então, eu chamei, né, os dois aqui para que a gente pudesse ter mesmo o louvor junto, né? Porque nós entendemos que o louvor, ele tem uma das propriedades, né, das coisas que ele consegue e está aqui para isso, é para conduzir mesmo o Espírito. A Bíblia diz que Deus é entronizado no meio dos louvores, então quando a gente canta a palavra, nós estamos declarando a palavra em forma de música. Isso, o louvor é tão importante para que o Espírito possa se mover no nosso meio. E eu não digo que ele não pode se mover sem a música, mas eu digo que a música, favorece para que isso aconteça. Quem está comigo aqui? Aleluia. Aleluia. Sabe, de tudo que foi dito hoje, me fez lembrar coisas, né, que foram ditas a nosso respeito nesse lugar. Vou citar de novo, como a Brênia já falou. Mas eu quero te convidar para que a gente venha junto, fazer essa oração, sabe, de rendição de graças, de agradecer a Deus mesmo por aquilo que Ele tem comunicado, de agradecer a Deus palavras que nós recebemos, regar aquilo que a gente ainda não viveu, de sementes que vão frutificar, agradecer, claro, aquilo que a gente já vivenciou, já viu, e coisas que Deus já se manifestou no nosso meio. Pai, nós queremos mesmo, Pai, te agradecer nessa noite. Tudo aquilo que o Senhor tem mesmo realizado no nosso meio. Muito obrigado, Pai, pelas palavras, Pai, que foram semeadas no nosso coração. Nós cremos, Pai, que elas encontraram um bom solo. Cremos, Pai, em nome de Jesus Cristo, sim, que a Tua palavra diz que existe a 30, a 60 e a 100 por um. Mas nós queremos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que as Tuas palavras, Pai, encontrem morada no nosso coração e venham a te frutificar a 100 por um, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós temos dito, Pai, nesse lugar, que não haverá doentes, não haverá inválidos, ninguém vai ficar desempregado, não haverá, Pai, em nome de Jesus Cristo, nenhuma necessidade física, natural, que não seja suprida. E nós sabemos, Pai, que isso vai acontecer, vai se realizar, Pai, por meio do Espírito. O Senhor garantiu na Tua palavra, Pai, que não é por força nem por violência, mas é pelo Teu Espírito. E nós acessamos isso, Pai, pela fé hoje, no nome de Jesus Cristo, a tudo aquilo que o Senhor tem, Pai, dito a nosso respeito. Muito obrigado, Pai, por cada um, Pai, desse lugar, andando, Pai, nessa cidade, no Vale do Paraíba, onde forem, Pai, guardados, protegidos, amparados, encorajados, favorecidos, sabendo, Pai, em nome de Jesus Cristo, do bom lugar que foram plantados, das palavras que têm recebido, da proteção que tem, Pai, do Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ninguém, Pai, vai ouvir
Como aquele homem ouviu o servo mau e negligente, pelo contrário, haverá multiplicação de talentos, haverá favorecimento, Pai, em nome de Jesus Cristo, e um mover, Pai, do teu Espírito, um mover do céu e da terra, para nos alcançar, para nos favorecer, Pai, em nome de Jesus. Obrigado porque o nosso rosto está sendo lembrado, o nosso nome está sendo soprado. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nenhuma das sementes, Pai, que foram plantadas aqui nesse lugar vai ficar sem a sua colheita. Pessoas, Pai, plantaram financeiramente nesse lugar. Pessoas plantaram o seu tempo nesse lugar. Pessoas plantaram orações. Pessoas, Pai, plantaram em nome de Jesus Cristo o seu coração nesse lugar. E nenhuma dessas sementes vai ficar sem ser alcançada, sem haver grandes colheitas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque o Senhor dá semente ao que semeia. E eu te agradeço, Pai, por isso. Te agradeço, Pai, por um lugar, Pai, em que o teu caráter é revelado, a tua vontade é manifesta, aquilo que o Senhor disse, Pai, em nome de Jesus Cristo, está se cumprindo. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Deus é bom, gente. Amém. Enquanto ela falava hoje, eu fiquei me lembrando, né, de coisas que a gente deve fazer mesmo, sabe, como igreja. A gente colocou no coração de alcançar de alguma forma a nossa vizinhança, né, a nossa comunidade, fazendo aquela mesa, né, do lado de fora lá, com esses produtos da cesta básica. E a minha ideia era que a gente colocasse lá do lado de fora e quem passasse pudesse pegar mesmo o que quisesse, o quanto precisasse, né, e até tenho algo para ser colocado lá, né, nessa mesa, uma frase, né, que diz assim: quem precisa pega, quem pode doa. Quem lembra disso? Mas de fato, a gente vai precisar arrecadar um pouco mais para poder fazer, porque a quantidade de alimentos e de coisas que a gente tem hoje, eu acho que não enche nem aquela mesa de plástico ali que a gente coloca ali, né, quando tem a cantina, né? Mas isso vai mudar, amém? Você crê nisso? Falo de a gente assumir a causa das pessoas, independente se é membro dessa igreja ou não. A gente tem ido visitar uma pessoa que a Brênia nos comunicou. Ele chegou a vir aqui na igreja algumas vezes, a gente ora por ele. Eu não tenho problema de falar não, porque a gente já falou do nome dele aqui, a gente tem orado por ele lá no grupo de oração. A gente falou dele aqui, o Erley. Ele sentava mais ou menos ali perto da Janete. Ele chegou a vir aqui, acho que uns 3 ou 4 cultos, não me lembro a quantidade. Eu sei que de fato a gente poderia falar, mas ele talvez nem membro é da igreja ainda, mas eu falo de a gente assumir como igreja isso como nossa responsabilidade. A gente visitou ele ali na UPA, depois fui lá na UTI onde ele está também. Saindo daqui eu vou lá falar com a mulher dele. Eu creio em nome de Jesus Cristo que, independente se ele vai ficar nessa igreja ou não, a gente quer tirar ele daquele hospital. Amém? Eu tenho no meu coração de a gente semear no reino e eu sei que a gente vai mesmo multiplicar. Fique à vontade, pode sentar. Mas se vocês quiserem ficar aí, pode. Tá gostosinho, viu? Vocês são top, obrigado, viu? Aleluia. Foi dito aqui a respeito de Mateus 25, né, da parábola dos talentos. Eu achei interessante nesse texto que Deus, ali, né, na pessoa de Jesus, ele propõe essa parábola e ele fala de talentos que foram entregues para aquelas 3 pessoas, aqueles 3 homens, e foi segundo a capacidade de cada um. Agora entenda, em nenhum momento faltou capacidade para eles. Quem está comigo? Porque a Bíblia diz que Deus viu neles uma capacidade para cada coisa. Então, o problema ali não era a falta de capacidade. Deus já sabia da capacidade de cada um. E a prova disso é que 2 deles multiplicaram segundo a sua capacidade. O problema eu tenho estudado essa semana a respeito do caráter de Deus, é quando a gente não compreende o caráter de Deus e então isso afeta a nossa fé, afeta a multiplicação daquilo que Deus tem para fazer através de nós. Veja, a Reagan, ele diz que a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida e o medo começa onde o caráter de Deus é mal compreendido.
Vou falar de novo. O Reagan que disse isso. A fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. O Romeu que está falando isso. O medo começa onde o caráter de Deus é mal compreendido. Veja, esse texto da parábola dos talentos, olha o que diz o verso 24 de Mateus 25. Carlos, você bota aí para mim, por favor? Aleluia. Cara dele lá na frente. Mateus 25, 24, Carlos, por favor. Diz assim: chegando por fim, o que recebera um talento disse: Senhor. Veja, ele sabia que era Senhor, tanto é que o reconheceu como: sabendo que és homem severo, e que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, ou seja, com medo, escondi. A falta do conhecimento do caráter de Deus, da compreensão correta do caráter de Deus, faz as pessoas terem medo de Deus e enxergarem Ele de uma forma diferente. Porque essa palavra aqui, chegando por fim, o que receberão um talento, diz: sabendo que és homem severo, algumas traduções colocam como cruel. Deus não é cruel. Quem está comigo? Veja, o que Deus, olha o conceito, a imagem que ele tinha de Deus. Sabendo que o Senhor é cruel. Porque o Senhor ajunta onde não espalhou, não é isso que ele disse? Sabendo que é homem cruel, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Eu tive medo do Senhor. E o medo produz incredulidade e não fé. O conhecimento correto do caráter de Deus fez com que as pessoas avançassem para a multiplicação e não tivessem medo de Deus e vissem que Deus já tinha visto nelas uma capacidade de multiplicar. Por que as pessoas não semeiam? Por que as pessoas não dizimam e não ofertam? Porque não conhecem o caráter de Deus. Elas têm medo de que se der, vai faltar. Quando Deus garantiu na sua palavra: se você fizer, eu vou abrir as janelas do céu sobre vós e não vai faltar. Mas o medo produz o quê? Reter. Quem está comigo até aqui? Veja, olha, eu vou ler de novo o verso 24, para a gente chegar no verso onde eu quero. Verso 24, olha o que aquele homem disse, a imagem que ele tinha de Deus. Chegando por fim, o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem cruel, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor. Olha o que Deus disse para ele quando ele disse isso para ele: servo mau e negligente, sabia que ceifo onde não semeei e ajunte onde não espalhei? Veja, entenda. O homem, com medo de Deus, disse: você é cruel, você é mau, você faz isso e isso. Deus disse para ele: eu posso até fazer isso e isso, ajuntar onde eu não espalhei. É isso que diz, ó, o verso 26. Eu ceifo onde eu não espalho, onde eu não espalhei. E eu ajunto, eu ceifo onde eu não semeei, e eu ajunto onde eu não espalhei. Eu posso até fazer isso, porque eu tenho o poder. Mas Deus não reconheceu o que o homem disse dele, que ele era cruel e mau. Você sabe que Deus pode mesmo ceifar ou colher onde ele não semeou? Por que Deus pode isso? Porque ele é o Todo-Poderoso. A gente faz a ideia de que a gente só vai prosperar com a força do nosso braço, mas Deus disse em outras palavras: até o que você não semeou, eu posso fazer você colher. Isso eu sei. Aqui ele disse, eu reconheço que eu consigo fazer isso. Até o que estava espalhado, ou seja, sem a condição de a gente acolher, de trazer para perto e fazer multiplicar, eu posso fazer. Mas essa ideia aí que você disse que eu sou cruel, isso eu não reconheço, não. Pode olhar o texto ali. Então o medo, esse é um momento em que muitos conceitos vêm para a nossa vida. A igreja está querendo tirar de mim, o pastor vai roubar, e outros tantos criativos. Esse é os mais pedidos só, né? Que é os mais comuns. Mas isso é fruto do que o medo produz. Que o Espírito comunica rapaz, faça. Veja.
Malaquias 3:10 diz que as janelas do céu estão se abrindo sobre nós, sobre esse momento. A versão Viva diz assim: me dá uma oportunidade para eu mostrar para vocês que isso funciona. Não é interessante como o medo trava as pessoas, Jô? O medo sempre... Veja, Paulo disse para Timóteo: ei, cara, você não foi ungido com espírito de medo, não. Medo é um espírito. Medo é um espírito. Ai, pastor, nossa, tenho medo do escuro. Então, dorme com o abajur aceso, mas sabendo que é Deus que guarda. Amém? Quem está comigo? Quem precisa de um envelope, pode pegar sem medo. Aleluia. Você pode ir lá no fundo, tem a maquininha de cartão também, a maquininha não morde. Pode fazer isso via Pix, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Mas eu creio mesmo. Estamos caminhando para um bom lugar. Deus tem comunicado palavras a nosso respeito. Como diz no livro de Josué: nenhuma das tuas promessas caiu por terra. Nenhuma das tuas palavras vai cair por terra e não vai se cumprir na nossa vida. Quem crê nisso? Bem, você pode ficar de pé para a gente orar? Pai, eu te agradeço pela tua palavra, pelas tuas direções, por aquilo que o Senhor tem comunicado a nós. E nós queremos, Pai, fazer o compromisso com o Senhor, Pai, de melhorar e de avançar, Pai, em direção à tua palavra. Como o apóstolo Paulo disse: eu esqueço das coisas que para trás ficam, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E nós queremos nos compromissar, Pai, nessa noite. Que nós vamos mesmo prosseguir, que nós não vamos parar, mas também nessa expectativa de que existe um prêmio, de que é uma boa vocação e de que a gente não vai ficar olhando para trás de coisas que já passaram, mas o nosso alvo é Cristo, nossos olhos estão focados na frente, naquilo que o Senhor tem para realizar em nós e através de nós. Muito obrigado, Pai, pelo aumento, muito obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor tem mesmo nos impulsionado a fazer e realizar, e o que estiver ao nosso alcance, Pai, a gente sempre vai estar disponível para fazer em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Pode trazer para cá. Gente, vamos combinar assim? Durante essa semana a gente se compromete de trazer mais coisas. Eu me comprometo também de trazer mais uma cesta básica inteira para que a gente possa fazer no sábado que vem esse negócio, no início do mês, para que a gente possa alcançar as pessoas. Vai que tem alguém com fome aí, a gente não sabe. Então fome não dá para esperar muito, não. Fome não dá para esperar, gente. Pode ver, tem gente que fica irritado com fome. Agora imagina. Então, a gente não pode deixar as pessoas ao nosso redor com fome. Outra coisa, eu preciso mesmo estabelecer isso aqui na igreja, que vocês venham entender isso. Sobre esse frio, né, que fez hoje. Então, assim, gente, caldo não é janta, amém? Aleluia? Então, que fique isso bem claro pra gente, que vai fazer caldinho, beleza, pode fazer, mas não é janta. Então, as mulheres aí já se preparam para, além do caldinho, fazer mais alguma coisa, amém, gente? Aleluia? Vocês estão rindo, mas é verdade, porque quando faz frio, todo mundo já, vamos fazer um caldo? Falei, beleza, pode fazer, aleluia. Mas tem que ter janta também, amém? Senão não pode ficar só no caldinho, não. Sábado tem... O Cezão gostou, olha lá, ó. Sem arroz e feijão não pode ficar não, né, Cezão? Sábado tem culto lá em Guaratinguetá, né? O pastor Jason vai estar lá. Se você puder, nós queremos mesmo fazer esse convite especial para você. Sábado à noite e no domingo pela manhã, o pastor Jason vai estar ministrando lá na igreja de Guaratinguetá. Então, esteja presente, eu sei que vai ser uma benção. Depois, domingo, a gente está de volta às 18 horas no nosso culto da família, em nome de Jesus Cristo. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Vão em paz, em nome de Jesus. Amém? Beijo no coração.